Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Carlos Ronielton e vamos a mais uma videoaula do nosso curso Introdução a MATLAB para Engenheiros e Cientistas. Bem, na aula de hoje vamos abordar os três tipos de operadores que existem no MATLAB, tanto os operadores aritméticos quanto os operadores relacionais e também, por último, os operadores lógicos. Quanto aos operadores aritméticos, eu vou subir aqui a nossa tela do editor, onde eu já deixei alguns comentários construídos em três arquivos distintos para cada tipo de operador que vamos estudar hoje. Uma curiosidade, quando quisermos ajustar a área de exibição tanto da Command Window ou da nossa tela de edição, basta que para isso a gente posicione o mouse na interseção entre as duas telas, tanto a Command Window quanto o editor, e aí percebemos que o cursor, quando atingimos essa posição específica, ele muda seu desenho. E aí quando ele estiver exatamente com esse desenho que está aparecendo agora, significa dizer que podemos tanto aumentar ou diminuir qualquer uma dessas telas que estão em discussão, tanto o editor quanto a Command Window. O mesmo recurso é possível, por exemplo, caso eu queira ampliar ou diminuir as dimensões aqui da nossa workspace. Então, quando eu coloco na interseção da workspace com a Command Window, eu tenho o mesmo recurso. Então, vamos agora focar no nosso primeiro tipo de operador que vamos estudar hoje, que são os operadores aritméticos. Eles já foram vistos em aulas anteriores, então sobre operadores aritméticos a gente vai mais praticamente fazer uma revisão dos operadores que existem. São eles a adição, subtração, multiplicação. A divisão tem dois casos especiais e vamos rever aqui a distinção entre o primeiro e o segundo caso. Vamos iniciar, por exemplo, com o caso de divisão à direita, na qual eu realizo a divisão de 4 dividido por 2. Nesse caso, com a fração montada, estou dizendo que nosso 4 é o numerador e o nosso 2 é o denominador, o que me faz esperar o retorno desse cálculo como a resposta 2. Caso eu inverta essa barra, na verdade, em vez de utilizar a barra de orientação à direita, eu passar a utilizar a barra de orientação à esquerda, o resultado que eu devo esperar deve ser exatamente o inverso do primeiro caso. Ou seja, agora o meu numerador passou a ser o 2 e o meu denominador passou a ser o 4. Ou seja, o nosso resultado para essa operação será de meio. Como esperado, eis o resultado. Passando adiante, temos as potenciações, que podem ser tanto realizadas com o operador de elevado ou através da função especial power. Utilizando aqui o operador, eu tenho a seguinte estrutura, por exemplo, 3 elevado a 2, sabemos aí que o resultado é 9. Outra opção, por exemplo, 22 elevado ao cubo, então 10.648. E os mesmos resultados podem ser obtidos através da nossa função power. A função power funciona exatamente com a estrutura que pede como argumentos primeiro a base, sempre obedecendo essa ordem, primeiro a base e depois o nosso expoente. Apenas copiei lá de baixo e colei. Então, por exemplo, quando fizermos a base 22 e o expoente 3, já sabemos que o resultado deve ser 10.648. Então, eis o resultado esperado. E tanto a função especial power quanto essa nossa estrutura base elevado com esse operador A3, nós podemos também resolver casos de radiciações, já que sabemos que uma operação é inversa da outra. Então, por exemplo, caso eu queira calcular a raiz cúbica de 27, eu posso tanto utilizar essa estrutura, onde o 27 é base da nossa potenciação de expoente fracionário, sendo que o expoente
vai ser 1/3, né? Então, o denominador da fração do expoente, na verdade, é o índice da nossa raiz. Então, sabemos aí que a resposta é 3. E, da mesma forma, eu podia ter utilizado a função power, colocando aqui a nossa base 27 e colocando o nosso expoente como 1/3. Então, lembrando que os argumentos devem ser separados por vírgula, a nossa solução é exatamente 3. Relacionais. Os operadores relacionais eles podem ser tanto menor que, menor ou igual, maior que, maior ou igual a, igual e diferente. Bastante atenção aqui no operador de igualdade, que os alunos iniciantes em MATLAB costumam tentar realizar a comparação de igualdade colocando só um operador de igual, e aí na verdade a gente não vai estar trabalhando a comparação e na verdade a gente vai estar realizando o recebimento ou entrega, e aí não vai ser feito o que de fato deveria, né? Então bastante atenção aí que sempre que você quiser utilizar uma comparação no MATLAB, você deve utilizar o operador escrito dessa forma, ou seja, com dois sinais de igualdade, dois sinais matemáticos de igualdade. Um exemplo de comparação utilizando o MATLAB, por exemplo, eu posso pegar aqui e comparar 3 com 3 e sei que o resultado disso deve ser uma sentença verdadeira. O verdadeiro no MATLAB é qualquer valor diferente de zero, mas sempre que o MATLAB der um retorno para a gente de uma comparação, sempre que o MATLAB testar uma condição e essa condição ela tiver um retorno verdadeiro, que foi o que acabamos de fazer, o verdadeiro vai ser representado por 1. Mas lembrando aí que para o MATLAB, o valor fixo mesmo é o 0 para operações que retornam falso. O verdadeiro é qualquer valor diferente de 0. Lembrando que graficamente ele vai sempre expressar isso através do 1. Vai mostrar como retorno o valor 1. Então, se eu quiser, por exemplo, comparar aqui 3 menor que 4, eu sei que isso é verdadeiro. E agora se eu quiser inverter, na verdade, tentar comparar os valores 3 e 4, dizendo que 3 é maior que 4, eu sei que isso na verdade é falso e, como comentado, o MATLAB retorna 0. Agora eu vou chamar a atenção a um pequeno detalhe que o MATLAB poderia entender essa seguinte situação e retornar como verdadeiro, entretanto não vai acontecer dessa forma. Eu posso, por exemplo, entregar para a variável a o valor seno de π. Sabemos aí que o seno de π é 0, né? E vou entregar à variável b o próprio valor 0. A comparação dessas duas variáveis, a e b, deveria para a gente retornar verdadeiro. Entretanto, não é isso que acontece. O MATLAB dá o retorno 0, que, como já explicado, significa falso. E por que ele faz isso, na verdade? Porque quando a gente pediu para o MATLAB entregar seno de π à variável a, o MATLAB ele não aproxima, ele comete, na verdade, um erro de aproximação para o resultado dessa função, e aí o resultado não é exatamente 0, e sim um valor muito próximo de 0, mas que de fato não é entendido como 0 pelo próprio MATLAB. E aí quando fizemos a comparação, vimos aí que o retorno foi exatamente falso, sabendo a gente aí que na verdade esse retorno deveria ser de verdadeiro. Então esse é um caso específico aí que tem que chamar a atenção sobre comparações no MATLAB. Então, se eu quiser, por exemplo, agora utilizar um outro operador, colocar aqui 55 menor ou igual a 100. Então, sei aí que o MATLAB deve retornar 1 para essa operação, já que ela é verdadeira. Então, vamos agora aos últimos operadores,
que faltam ser abordados, que são os operadores lógicos. Existem 3 operadores lógicos no MATLAB, que são respectivamente o i, o ou e o não. Ou, como são mais conhecidos como conjunção, disjunção e negação dentro do escopo de ciência da computação. Eu vou exemplificar aqui como funcionam os operadores lógicos, e para isso eu vou criar mais 3 variáveis. Vou dizer que a variável C recebe o valor 11, nossa variável D recebe o valor 12 e a variável E recebe o valor 13. Vou comparar no primeiro caso, dizendo que a minha variável C ela é menor que a minha variável, vou espaçar, que a minha variável D. Vou colocar aqui entre parênteses para deixar um pouco mais organizado essa linha de comando que eu quero criar para exemplificar vocês. E vou dizer também que vou ligar as nossas duas comparações através do operador i, dizendo que a minha variável D ela é menor que a minha variável E. Vamos olhar aqui a situação de cada uma das variáveis. Como a variável C guarda o valor 11, ela é de fato menor que a variável D, que porta o valor 12. E a minha variável D, que é 12, ela é de fato menor do que a minha variável E, que guarda o valor 13. Então, o que eu espero da união desses 2 testes aí de condição é que essa linha completa ela me retorne o valor verdadeiro, que, como já sabemos no MATLAB, é igual a 1. Por que o MATLAB retornou 1? Porque tanto o primeiro parêntese testado, tanto a primeira condição testada, quanto a segunda, ou seja, ambas eram verdadeiras. Caso eu trocasse esse operador, por exemplo, de menor para maior, dizendo que o meu D fosse maior que o E, coisa que de fato não é, eu teria uma das duas condições retornando falso. Então a primeira retorna verdadeiro, mas a segunda retorna falso. Com isso, já a minha linha completa vai retornar 0. Porque a partir do momento que uma das condições testadas com o operador lógico i, ela é falsa, automaticamente toda a nossa expressão já é falsa. Entretanto, se eu modificasse o meu operador lógico de i para ou, o ou funciona de uma maneira um pouco diferente. Como eu tenho o primeiro parêntese sendo verdadeiro e o segundo falso, o ou me retorna mesmo assim para essa linha completa o valor verdadeiro. Então, no ou, basta que uma das condições testadas, no nosso caso a primeira, retorne verdadeiro, então toda a expressão já vai retornar verdadeiro. A gente consegue ter uma compreensão mais completa de como funcionam os operadores lógicos, relembrando como funciona, na verdade, a tabela verdade que é estudada em lógica de programação. Então, tenho aqui a tabela verdade, tenho aqui duas entradas, por exemplo, vou testar uma condição A e uma condição B. Eu sei que quando a condição A retorna verdadeiro, no nosso MATLAB, o valor 1, e a B também retorna verdadeiro, no MATLAB o valor 1. Se o operador lógico utilizado for o i para ligar os dois testes de condição, então eu vou ter verdadeiro. Uma vez que as duas condições testadas retornam verdadeiro, a minha expressão completa vai retornar verdadeiro. O mesmo acontece também no operador lógico ou. Entretanto, a partir do momento em que uma das condições testadas ela é falsa, que são esses 3 últimos casos aqui, se o operador utilizado para ligar essas duas condições for o i, a gente já tem que toda a expressão testada, toda a linha testada, na verdade, ela vai retornar falso, ou seja, 0 no MATLAB. Já no ou, a partir do momento que uma das condições já é verdadeira,
toda a nossa linha vai ser entendida como verdadeira. Então, a partir do momento que uma é verdadeira, eu já tenho que toda a linha ela vai ser verdadeira. Então, somente no caso falso, para as duas condições testadas, é que de fato no ou eu vou ter um retorno falso. E aí pode ser visualizado também o caso do não. Pessoal, então para não estender muito nossa aula, vamos encerrar por aqui. Essa aula consistia de estar abordando aí os 3 operadores que existem no MATLAB, os operadores aritméticos, os operadores relacionais e, por fim, os operadores lógicos. Aplicações desses operadores vamos ver durante o nosso curso. Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau a todos.